students, how's it going? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class with you. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Então, vamos falar do objetivo dessa aula, que é aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas. E você já aprendeu a descrever o local onde você mora em inglês? Você já sabe dizer como é o seu bairro, como é a cidade que você mora? Bom, se você não sabe, fica tranquilo que até o final dessa aula você vai aprender. E você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login, a sua senha, nível 1, unidade 3, lição 4 e o vocabulário prédios e lugares pela cidade. E aí você vai clicar em começar. Se você já tem acesso à internet e consegue acessar a plataforma Inglês Paraná agora, faça então já. Deixa tudo prontinho aí e você vai acompanhar a aula conosco pelo aplicativo. Se você não tem acesso no momento, tá sem internet, tá sem aí o celular ou o computador, não tem problema. Você também vai acompanhar a aula conosco e vai realizar aquelas atividades que são escritas no seu caderno. Vamos lá então? Let's go, students! Muito bem, alunos, então estamos na unidade 3, lição 4 e vamos fazer o primeiro exercício aqui que é de vocabulário, prédios e lugares pela cidade. Vamos clicar aqui para iniciar. Então, assista ao vídeo e escute a linguagem. How many places are there in dialogue? Quantos lugares tem nesse diálogo? Eu quero que você, enquanto estiver assistindo a conversa, preste atenção em quantos lugares há nesse diálogo. Vamos lá? Where do you live, Sally? I live downtown, near the museum. Really? How is it? It's nice, I like it. Uh-huh. Yeah, there are a lot of good restaurants and shops. Oh, and there's a nice park. Where do you live? I live across the bridge in a big, crowded building. You don't like it? No, not really. I'm sorry to hear that. Bom, então quais são os lugares que foram falados nesse vídeo, né? Nós temos alguns que foram listados aqui, ó. Então, escutem com atenção. Downtown. Centro da cidade. Museum. Que é o museu. Good restaurants. Bons restaurantes. Shops. Lojas. Nice park. Belo parque. Bridge. Bridge, que é ponte. E temos também A big crowded building. um prédio grande e lotado. Bridge. E agora nós temos os flashcards com o vocabulário referente a prédios e lugares pela cidade. Então vamos ouvir a pronúncia. Bridge. Bridge é a ponte. Vocês sabem que no flashcard é só vocês clicarem aqui, vocês terão a tradução, né? Bridge é uma ponte sobre uma rua ou rio. Shop. Shop é loja. Preste atenção na pronúncia. Shop. Museum. Museum é museu. Restaurant. Restaurant, restaurante. Skyscraper. Skyscraper, gente, é arranha-céu, ó. São esses prédios grandes, né? Ó, a very tall building in a city. Um prédio muito alto na cidade. Arranha-céu. Building. Building. Então, o building é o prédio, um edifício. Park. Park é o parque e Street. street é a rua. Which places do you know? What is your favorite? Qual lugar que você conhece desses que acabamos de verificar? E qual que é o seu favorito? Bom, nós vamos fazer essa atividade agora, que é para relacionar as figuras dos prédios e lugares com as palavras. Então, nós temos as imagens. Se você está logado no aplicativo, você pode realizar a atividade direto nele.
Se não, você vai colocar no seu caderno o nome das figuras que aparecem aqui e em seguida você vai colocar na outra coluna os nomes em inglês e vai relacionar uma coluna com a outra. Então, na primeira imagem nós temos uma ponte, a segunda um restaurante, a terceira a rua, o quarto uma loja e o quinto um arranha-céu. Então, você vai fazer essa relação aí no seu caderno e depois colocar os nomes em inglês que aparecem aqui embaixo. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer essa atividade e já voltamos. Vamos lá fazer então a conferência das respostas de vocês? Nós temos ali então a primeira imagem que é da ponte. Qual vocês colocaram como ponte? É aqui o bridge. Então nós trazemos aqui. O segundo é o restaurante, que em inglês é restaurant. Temos a rua, em inglês street. Temos a loja, shop. E o skyscraper, que é o arranha-céu. Agora nós vamos ouvir a descrição dos prédios e lugares e relacionar as imagens e os áudios. Então nós vamos escutar o que está dizendo em cada áudio e relacionar com uma das imagens que estão abaixo. So listen and match the pictures. It's a nice park. It's a nice park. Então, ele está falando do parque. É um belo parque. It's a big skyscraper. It's a big skyscraper. Então, é um grande arranha-céu. It's a great museum. It's a great museum. Então, aqui nós temos o museu. É um ótimo museu. It's a good restaurant. It's a good restaurant. É um bom restaurante. It's an expensive shop. It's an expensive shop. É uma loja cara. Então, nós temos aqui as imagens relacionadas com os áudios. E agora, nós vamos fazer uma atividade de listening. Nós vamos ouvir which is the correct answer e vamos gravar a nossa resposta correta. What is it? What is it? O que é isso? Pela imagem, letter A, it's a beautiful building, it's a good restaurant ou it's an excellent museum. Qual que seria a resposta correta então, alunos? Letter A, it's a beautiful building, essa é a resposta que nós vamos gravar. Vamos lá? It's a beautiful building.
What is it? What is it? It's a beautiful bridge, it's a great museum, it's a big skyscraper. Letter C. It's a big skyscraper. Vamos gravar novamente porque ele não reconheceu. It's a big skyscraper. De novo. It's a big skyscraper. Ele não está reconhecendo, gente. Às vezes isso acontece. Então, ele aparece essa mensagem aqui para que a gente possa selecionar a atividade no modo de digitação. Então, a gente vai colocar sim aqui para que a gente possa escolher digitando. Então, vamos escolher essa resposta correta. What is it? What is it? It's a good restaurant, it's a big skyscraper, or it's a great museum? Bom, no caso aqui é a imagem de um museu. Então, a resposta é It's a great museum. What is it? It's a nice park, it's an expensive shop, it's a great museum. Nós temos a imagem de uma loja, so it's an expensive shop. What is it? It's a beautiful bridge, it's a nice park, it's a crowded street. No caso aqui, então, nós temos a imagem de uma rua lotada, então a resposta é It's a crowded street. What is it? It's a big skyscraper, it's a good restaurant, it's a beautiful bridge. Então, nós temos a imagem de uma ponte, it's a beautiful bridge. What is it? It's a crowded street, it's a nice park, or it's an expensive restaurant. No caso, nós temos a imagem do parque, então, it's a nice park. What is it? It's a good restaurant, it's a big skyscraper, it's a crowded street. Nós temos, então, a primeira opção. It's a good restaurant. Muito bem, alunos. Terminamos essa etapa. Congratulations! Muito bem, alunos. Agora nós vamos para a tarefa 2 aqui, que é a gramática. Artigos. Então, a gente vai aprender aqui um pouco mais sobre os artigos e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessas informações aqui. Ó. Nós temos artigos indefinidos a e an. Use os artigos a e an antes de um substantivo inespecífico no singular ou antes de adjetivos que precedem substantivos. Assim, ó. O a e o an, eles têm o mesmo significado, eles significam um ou uma, mas existe uma diferença, né, de quando nós usamos um e outro, que é o que nós vamos explicar agora. E a gente vai usar esse artigo a e an antes de um substantivo que não seja específico, um substantivo em geral, certo? Então prestem atenção. It's a shop. Ó, é uma loja. Eu não estou especificando que loja é. Então, essa informação, esse substantivo aqui, é um substantivo geral, inespecífico, e ele está no singular. Nós só podemos usar o artigo a e an no singular. An nós usamos com vogais. Então, use an antes de um substantivo ou adjetivo começado com as vogais. A, E, I, O ou então U. Veja o exemplo. It's an expensive shop. É uma loja cara. Ó, nós usamos an, porque expensive começa com a vogal E. Outro exemplo. It's an office. It's an office. Aqui nós temos office começando com uma vogal, a letra O, por isso nós usamos an. There is mais a ou an. Use o artigo indefinido com there is. Então, quando nós usarmos there is numa frase, nós podemos também usar o a ou an antes, né, do substantivo. Veja o exemplo. There's a big park in New York. Então, há um parque grande em Nova York. Então, nós usamos, nesse caso também, o a
ou poderia usar o N se aqui fosse uma vogal no lugar do big. O big começa com uma consoante, por isso nós usamos A. Então, lembre-se, A antes de consoantes e N antes das vogais. What is the difference between the articles A and N? E aí, agora você já sabe, né? Qual é a diferença entre o artigo A e o artigo N? Vou dar um tempinho para que vocês possam copiar essa informação no caderno, nós já voltamos. E agora, nós vamos para o próximo aqui, que nós temos uma atividade. Você vai selecionar a palavra que você escutar. Então, select the word you hear, listen and answer. I live in a skyscraper in New York. E agora, nós ouvimos o when ou a. Preste atenção na frase. I live in a skyscraper in New York. I live a skyscraper. Então, ele usa o artigo a. O próximo. It's an exciting museum in Rome. It's an excited museum. Então, ele usou an. She lives in a really quiet building. Vamos ouvir novamente? She lives in a really quiet building. She's in a really. Então, a. Artigo a. It's an ugly office. Vamos ouvir novamente? It's an ugly office. It's an, porque ele usou office, então, an. Selecione a resposta correta. Então, aqui nós temos que completar a frase com um dos artigos, se an ou a. It's expensive city. Expensive começa com uma vogal. E aí, usamos an ou usamos a? Já aprendemos que antes de vogal nós usamos an. He lives in noise building. Noise building quer dizer um prédio barulhento. Noise começa com consoante, não é com vogal, então usamos a. There is quiet street. Uma rua silenciosa, uma rua quieta. Então, nós usamos aqui consoante a. Is there Italian restaurant? Italian começa com uma vogal, então nós vamos usar an Italian.
Essa atividade, então, agora, nós vamos ouvir e repetir. Então, preste atenção na pronúncia, preste atenção na entonação. Listen and repeat. It's an exciting city. It's an exciting city. É uma cidade empolgante. There are a lot of skyscrapers. There are a lot of skyscrapers. Então, aqui nós temos o a lot of, né? Antes de consoante. There's a beautiful bridge. There is a beautiful bridge. Há uma ponte linda. There are great restaurants. There are great restaurants. Há restaurantes ótimos. Muito bem, alunos, concluímos mais essa etapa. Bom, alunos, agora nós vamos para a nossa tarefa final dessa lição 4, descrevendo sua cidade. Vamos clicar aqui em iniciar. E aí nós temos um contexto. Descreva onde você mora para um colega que está em outro país. Dê informações verdadeiras sobre você, ouça e depois grave a resposta correta. Então você vai realizar essa atividade juntamente conosco pelo aplicativo ou então apenas repetindo as informações aí sobre você e aquelas que são corretas. Vamos lá? I live in Shanghai. Ela diz, I live in Shanghai. Ela mora em Shanghai. O que nós perguntamos então para ela? Where do you live? What's Tokyo like? Ou what's Shanghai like? Nós vamos perguntar então como é a cidade que ela mora, que no caso é Xangai. What's Shanghai like? What's Shanghai like? What's Shanghai like? Às vezes ele não reconhece a nossa voz, então ele dá essa opção para que a gente possa fazer essas atividades de modo de digitação. Então vamos clicar em sim. Well, it's really big. There are a lot of skyscrapers and shops. Então ela disse que a cidade é muito grande, que tem muitos arranha-céus e muitas lojas. Então o que a gente vai perguntar para ela? Are there many skyscrapers? Ou how are the restaurants? Is it a small city? Então a gente vai perguntar como são os restaurantes. How are the restaurants? They're wonderful, but expensive. Então ela diz que eles são maravilhosos, mas expensive, são caros. E a gente vai responder by, hello ou ok. Nesse caso, ok. And where do you live? And where do you live? Agora ela quer saber onde você mora. E você vai responder com a informação de acordo com a sua realidade. Eu vou dizer onde eu moro e você vai dizer onde você mora. A opção é a primeira, então. I live in, e daí você diz a cidade. Vamos lá? I live in Curitiba. What's it like? What's it like? Como que é, né? A cidade onde você mora. E eu vou descrever Curitiba e você vai descrever a sua cidade. Tente colocar pelo menos dois adjetivos aí para descrever a sua cidade. E nós vamos usar então a última opção, it's, e aí você completa com pelo menos 2 adjetivos que possam descrever a sua cidade. Vamos lá? It's big and there are many parks. Então, eu disse que a minha cidade é grande e que tem muitos parques. Qual foi a resposta que você deu aí? Muito bem, alunos. Nós encerramos mais uma etapa. Congratulations! E aí, alunos, o que nós aprendemos nessa aula? Vamos verificar? Nós aprendemos a descrever prédios e lugares da cidade em inglês. Aprendemos como é o nome, né, dos lugares, dos prédios e como descrever a nossa cidade. Temos então aqui as referências. Então, por hoje é só. Agradeço muito a atenção de vocês. See you next class. Bye, bye!